Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz nesse dia. Eu quero orar com você, mas primeiro eu quero deixar o título desta mensagem para você e queria que você fosse até o final. Tem coisa interessante para falarmos hoje, né? E o título é: Já imaginou se isso fosse verdade? Já imaginou se isso fosse verdade? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, fala conosco nesta tarde abençoada, depois de passarmos a manhã glorificando o teu nome, buscando uma palavra do Senhor. Agora temos e queremos passar para esta pessoa que me ouve e que ora comigo agora, pedindo ao Senhor no nome de Jesus, esclareça os nossos pensamentos. Tem tanta coisa boa por vir, meu Deus, e nós agradecemos ao Senhor por estar conosco. Abençoa os nossos familiares e amigos também, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Volto a perguntar, o título dessa mensagem é: Já imaginou se isso fosse verdade? Né? Já imaginou se isto fosse verdade? Bom, vamos ler Deuteronômio capítulo 16, o verso 20, e vamos fazer um paralelo com Ezequiel. O versículo 20 do capítulo 16 diz assim: Segue a justiça, só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos fazer um paralelo, né, com Ezequiel, o capítulo 18, o versículo 5 e o 9. O versículo 5 diz assim: Sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, versículo 9, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Glória a Deus. Por isso eu vou trazer um rápido comentário para você, porque nós estamos lendo Deuteronômio, estudando juntos Deuteronômio. Então quero dizer para você que no capítulo 15 de Deuteronômio, traz a apresentação de várias leis para o povo, no capítulo 15. Né, muito boas para qualquer nação, não é só para o povo de Israel. Essas leis seriam muito boas para qualquer nação que as seguisse. Primeiro, o ano da remissão das dívidas. Então, a pessoa que devesse alguém não pudesse pagar durante 6 anos consecutivos, pagando talvez parte no 7º ano, então, ela seria perdoada da sua dívida. E ali tem ensinamentos para que o povo não fosse ranzinza. Mesmo que a pessoa te pedisse no 6º ano e você, com malícia no teu coração, dissesse: não, eu não vou emprestar para ele, porque ele está pedindo agora para ser perdoado no 7º ano. A Bíblia proibia para o povo de Israel esses pensamentos pecaminosos no coração e diz: você vai ajudar o teu irmão, porque o pobre sempre tereis na vossa terra. Então cuide deles, ajude o teu irmão. Bom, tem outra lei também que fala ali, no capítulo 15, que é a libertação dos escravos hebreus. Então, se o seu irmão se vender a ti, dizia para o povo judeu, e ele trabalhar por ti, para ti, ou para você, nos 6 anos, pela metade do salário que ganha um trabalhador, ele se vendeu a você para trabalhar exatamente 6 anos, para você, com a metade do que se ganha um trabalhador. Então você irá perdoar ou liberar, liberar aquele escravo que se vendeu a você no 7º ano. E outra coisa, você vai pegar do rebanho que você produziu, das ovelhas tuas, do alimento teu, do vinho e do azeite teu, e vai dar a ele. Você vai deixar ele sair dali abençoado, deixando livre e o teu escravo, que era o escravo da mesma raça. Tem também o terceiro ponto, é o primogênito das ovelhas e das vacas. Você trará ao Senhor o primogênito das ovelhas e das vacas, e você não poderá trazer animal com defeito, terá que ser animal sem defeito, perfeito. Dos teus animais você vai tirar os primogênitos dela, a primogenitura, né, dos teus animais. Bom, esse é do capítulo 15. No capítulo, e dessas coisas já falamos em outros vídeos. No capítulo 16 começa falando sobre a Páscoa.
a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos, que também já falamos em outros vídeos, do capítulo 16 de Deuteronômio. Mas no versículo 18 nos chama a atenção porque fala algo interessante. E estudando sobre esse algo interessante, me levou a estudar também a legislação, né? A Constituição brasileira, para traçarmos um paralelo. E quando você vai estudar a Constituição brasileira, você vê algo que fala aqui no verso 18 até o 22. E o verso 18 fala exatamente que o povo deveria constituir em todas as tribos deles, né? O povo de Israel era ordem de Moisés, ordem de Deus, constituir juízes nas tribos deles. E o que faria estes juízes, segundo o versículo 18? Iriam julgar retamente, né? Iriam julgar retamente o que o Senhor tinha para eles ali, né? Então esses juízes, eles teriam que trabalhar fazendo justiça reta para o povo. O capítulo 16 traz algo tão paralelo à nossa Constituição brasileira que eu fui lá para estudar e saber como são os juramentos dos juízes no Brasil, na Constituição brasileira. E isto me chamou a atenção. A Constituição brasileira diz: os juízes são guardiões da justiça. Isso é o que diz na Constituição brasileira, que os juízes são guardiões da justiça. E eles precisam ter na sua justiça, na sua forma de julgar, três coisas essenciais, que é princípios, conduta e critérios. Né? Olha que bonito! Eles são guardiões da justiça e precisam ter princípios, conduta e critérios para julgar cada caso. Então, a Constituição brasileira, nisso aí, ela é muito séria. E parece que nós podemos folgar nela. Mas vamos ver alguns desses princípios, então, que são 4. Legalidade. O juiz deve fundamentar suas decisões, olha que interessante, com a lei em vigor, sem valer de critérios pessoais. Então ele tem que examinar a lei em vigor e julgar as suas decisões com ela. Ele não pode ter critérios pessoais, é o que proíbe, sem valer de critérios pessoais ou subjetivos. Então esse é o primeiro ponto, que é a legalidade é essencial para garantir a imparcialidade e a segurança jurídica. Pensa numa coisa bonita, é esta legalidade. O ponto 2 diz da imparcialidade. A legalidade tem que ser sem imparcialidade. E o que é então a imparcialidade, que é o ponto 2? O juiz deve ser imparcial, ou seja, não pode favorecer nenhuma das partes envolvidas no processo. Sua atuação deve ser pautada pela equidade. O que é equidade? O julgamento justo, sem olhar para uma parte ou para outra. Ele tem que ser imparcial, buscando sempre a justiça e o equilíbrio entre os interessados em conflito, ou os envolvidos no conflito. Olha que coisa linda diz a nossa Constituição brasileira. Então, temos depois do que falamos aqui sobre o que o juiz tem que, como pode proceder o juiz, né? Que ele não pode ser vitorioso nesta aí, da posição dele. E também temos, depois da imparcialidade, nós temos a indeclinabilidade. Ele não pode negar, não vou aceitar esse processo, não vou julgar esta causa, eu rejeito. Ele não pode rejeitar a causa, a não ser que haja alguma restrição da lei. Talvez ele não pode julgar causas de parentes dele, né, de amigos íntimos. A lei permite que ele rejeite, mas em outros casos,
todo caso é caso para ele julgar o que não houver a restrição da lei. Então isso chama-se de indeclinabilidade. Tem também a publicidade. Este é o mais sério, que diz a lei: os julgamentos devem ocorrer de forma pública, salvo em algumas restrições por lei. A transparência dos atos judiciais é essencial para que o cidadão possa, preste atenção nisso, para que o cidadão possa acompanhar e fiscalizar a atuação dos magistrados. Que coisa linda! Mas será que isso é verdade no Brasil? Por isso eu vou para o título da mensagem novamente. Já imaginou se isso fosse verdade? Já imaginou se isto fosse verdade? Se realmente esses 4 pontos aqui, né, dos princípios que o juiz tem que ter, fosse verdade no Brasil? E então segue-se o segundo ponto, interessante também, que é o critério. Os critérios que ele deve tomar, que é materialidade. Ele tem que ter material, né, de todos os lados para que julgue a causa. Ele não pode agir sem material provável. Então, o juiz deve analisar se existe prova material que cumpre os fatos alegados ou que completem os fatos alegados pelas partes. Sem provas concretas, não há como sustentar uma decisão judicial. Isso também já tínhamos imaginação. Proximidade dos fatos. O juiz deve conhecer detalhadamente os fatos e a circunstância do caso a fim de tomar uma decisão mais justa e adequada à realidade. Então ele tem que aproximar dos fatos, ele tem que estar consciente dos fatos, conhecedor dos fatos, para que o juízo dele seja um juízo real, seja um juízo onde vai ser justo, né, e mais adequado. A liberdade é o terceiro ponto de conhecimento. O juiz tem autonomia para interpretar as leis e aplicá-las ao caso concreto da forma que entender ser adequada. No entanto, olha a liberdade que ele tem. No entanto, essa liberdade é limitada pelos princípios jurídicos e pelos respeitos a precedentes. Aí o quarto é proporcionalidade. O juiz deve analisar se a medida a ser tomada é necessária e adequada para a solução ou para solucionar o conflito, respeitando o direito das partes envolvidas. Que coisa linda, né? Você olhar os critérios, né, dos juízes e também olhar os princípios do juiz. Olhamos só esses dois, né? Para a gente chegar a um ponto. 4 dos princípios e 4 critérios também. Isso é a nota do direito brasileiro, é uma nota na Constituição brasileira e do direito brasileiro. É importante salientar que esses princípios e critérios não são exaustivos, eles não causam cansaço, eles não causam enjoo, eles não causam a depressividade, eles não causam, como dizemos aqui, exaustivo, não são exaustivos, sendo possíveis considerar outros elementos relevantes para cada caso específico. Então, para cada caso específico, é necessário considerar e notar que não são exaustivos, tomar esses critérios e nem os princípios. O objetivo, então, é garantir um julgamento justo e equânime, baseado na legislação vigente e na análise criteriosa de todas as informações apresentadas, né? E então segue-se as palavras, né, do panorama do direito civil, né, brasileiro, ou direito processual brasileiro. Muito lindo tudo isso no papel. Mas o importante é que isto aí,
infelizmente temos que dizer que não sai e não passa do papel em vários tribunais brasileiros, inclusive no STF. Qual dos juízes do STF que se deixa ser julgado e analisado e fiscalizado pela sociedade? Aqui está na Constituição brasileira que quem fiscaliza, quem observa, quem analisa os juízes e dá o voto, dá o aval, é o povo. Está na Constituição, só que isso não sai dos papéis. Então, agora, confiramos isto com o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 16, o verso 18. Constituirá juízes e oficiais em todas as tribos, as cidades que o Senhor teu Deus te der entre todas as tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Mas não é isso a função dos juízes? É julgar tudo que nós lemos com imparcialidade, né? Julgar com honestidade, não se deixar vender, não aceitar suborno. Não é a função dos juízes? Então aqui no versículo 18 está dizendo exatamente para o povo: vocês vão constituir juízes e oficiais em cada cidade. E a função desses juízes é julgar retamente, julgar com justiça. O verso 19 do capítulo 16 diz assim: não torcereis a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras dos justos. O que acontece então quando o juiz aceita suborno? Se ele era sábio, ele deixa de ser e se torna um tolo cego. E o que tem acontecido nos tribunais brasileiros, principalmente no STF brasileiro, é isso, a cegueira que está entre os nossos magistrados, sabendo que é direito pela Constituição do povo analisar, fiscalizar os magistrados. Está na Constituição brasileira e está também na Bíblia. Versículo 20, segue a justiça, é o que nós lemos, e só a justiça, para que vivas e possua a terra que o Senhor teu Deus te dá. Com injustiça ninguém pode possuir a terra. Com essas ilegalidades cometidas em tribunais e entre o povo, ninguém pode gozar dos benefícios que a terra pode dar a ele. Então, está isso na lei de Deus e está isso também na lei dos homens, nas constituições, principalmente na Constituição brasileira. Acima está o relacionamento. Primeiro, no versículo 18, fala como devem ser os juízes. Julgar com reta justiça. Eles têm que ser decentes, transparentes, públicos, para que o povo saiba que estão sendo julgados por pessoas decentes que não se vendem. O versículo 19 e 20 fala de um relacionamento do povo com a justiça e do povo entre si. Então, segue a justiça e só a justiça, para que vivas e possuas. Então, sendo bem com os juízes, vivendo bem com os juízes, sabendo que eles são honestos, vocês também entre si sejam honestos e façam tudo o que é justo, e vocês vão viver e viver bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E no versículo 21 e 22 separa um pouco essas duas separações acima e diz: não estabelecerás um poste ídolo. Qualquer imagem que você se curva a ele, esse poste ídolo é qualquer imagem de humano, de animais, de pessoas que viveram no passado, ou se você gosta muito de uma pessoa porque ela é da tua religião e ali é feita a imagem, você se curva a ela, é proibido. E essas leis, como eu disse, são boas para Israel e são ótimas para todas as nações que as cumprissem. E aqui está a proibição entre o teu relacionamento com Deus, que primeiro era de pessoa para pessoa e de pessoa para os magistrados. Agora Deus está falando aqui da sua palavra, do seu relacionamento para com Deus. Não se curve à imagem de escultura. Estes postes ídolos, essas coisas, não se deve curvar a eles. Rezar, orar para uma imagem é proibido dentro da Bíblia e faz parte da Constituição de Deus. E no versículo
22 diz: nem levantarás para ti estátuas ou coisa alguma que o Senhor detesta. Bom, temos então um relacionamento, um paralelo entre a Constituição brasileira, que não é vivida, que não sai do papel, e temos também agora a palavra de Deus, que é a Bíblia, e que para muitos ainda está só no papel. O que eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga que me assiste, meu irmão e minha irmã, é que Deus tem um plano de te abençoar. Deus tem um plano de fazer você crescer na presença dEle, de fazer uma cidade crescer na presença dEle, de fazer famílias crescerem na presença dEle. Mas existem os princípios e os critérios a serem seguidos, tanto na Constituição humana quanto na Constituição de Deus. Não vale nada a nossa Constituição brasileira, está só no papel e na prática não está sendo vivida, não está indo para os tribunais ignoram a própria Constituição e os juízes são criteriosos, né, com seus critérios pessoais para julgar causas, absolvendo uns que merecem prisão e prendendo alguns que merecem estar livre nas ruas. Eles não seguem o que está no papel, no livro da Constituição brasileira, e são vergonha para os nossos países, porque se o juiz é iníquo, a cidade sofre. Se o juiz não julga com justiça reta, como diz a Constituição brasileira, que é a função do juiz, para que a sociedade o aplauda, ele sendo incorreto, ele leva a cidade a sofrer. Na Bíblia também eu quero dizer para você que não adianta você ter uma Bíblia fechada em casa. A Bíblia só será efetiva na tua vida se você buscar aprender dela. Se o teu pastor abrir a Bíblia para você e dizer para você o que está dentro dela é necessário ser vivido. Não adianta você saber versículos pulados, um versículo aqui e só aqueles que te dá prazer. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso o título da nossa mensagem é: já imaginou se isto fosse verdade? Você já imaginou se porventura você fizesse da Bíblia a sua regra de fé e prática, o seu livro que você quer viver na prática, a sua receita pessoal para cada dia, a sua dieta pessoal? Se nós olharmos, vamos ver que temos uma nação brasileira que sofre por não viver exatamente o que está na sua Constituição. E temos crentes, cristãos sofrendo por não conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Então fica aqui a minha palavra para você que vem de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, esmiúce a Bíblia, coma as palavras que estão dentro da Bíblia para o teu alimento espiritual. E a promessa de Deus é para que você viva e viva bem nesta terra que Deus te dá. Ele promete caminhar com você e promete abençoar você, mas só depende de você se você vai tirar do papel para fazer prática na tua vida a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, um grande abraço meu e eu volto a te perguntar, já imaginou se isto fosse verdade? Deus quer ser verdade na tua vida, te abençoando no nome de Jesus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser.